Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vim responder a book tag Frio na Espinha. Então, gente, para finalizar o mês do horror, eu resolvi responder uma tag. E foi meio difícil achar uma tag, porque até então eu pesquisei aqui no YouTube, eu achei duas, mas eu não gostava tanto das perguntas, até que o canal Check-in Literário lançou essa tag no começo do mês. Eu falei assim, não, é essa a tag que eu vou responder no final do mês do horror. Eu pensei até em criar uma, né, não tava achando alguma que eu gostasse, só que não tem criatividade pra esse tipo de coisa, né. Então, eu amei quando eu entrei lá e vi que tinha essa tag, tá? E essa tag, ela é composta por 10 perguntas relacionadas aí a elementos do horror, e hoje eu vim responder essa pergunta aqui com vocês. Então vamos lá. Primeira pergunta, Metamorfo, um livro com tantos acontecimentos que te deixou perdido. Bom, para essa pergunta eu vou responder com A Guerra dos Tronos, do nosso queridinho George Martin. Essa minha edição aqui é aquela edição de luxo, na época que era publicada pela Lei ainda. E o negócio com esse livro não é nem os acontecimentos que me deixaram confusos, mas o tanto de personagem que tem aqui, né? Pra quem nunca leu, não sabe como é que é mais ou menos o livro ele tem capítulos longos e cada capítulo é pelo ponto de vista de uma personagem. Então, por exemplo, aí tem lá um capítulo pelo ponto de vista da Sansa, aí eles apresentam alguns personagens, aí depois vem pelo ponto de vista do Jon, aí já tem mais um monte de personagem. E às vezes eu ficava perdida porque às vezes o personagem que era comentado vamos supor, no primeiro capítulo, ele só voltava a aparecer lá no terceiro capítulo. E aí já tinha aparecido tanto personagem que eu ficava perdida e ficava assim, nossa, mas quem é você mesmo que tá aparecendo aqui? Eu já encontrei com você durante a leitura? Então, acontecia isso. Então eu ficava um pouco perdida. Esse é aquele tipo de livro que tem tanto personagem que você tem que ficar com um caderninho assim do lado. Aí a cada vez que aparece alguém, tem que anotar. Ah, tá bom, então agora apareceu o tio do Jon Snow. Beleza, quem é esse fulano? Ah, Tyrion Lannister, quem é esse? Enfim, você tem que ficar nessa, porque senão, meu amor, você vai esquecer todo mundo e vai ficar perdido igual eu fiquei. Segunda pergunta, Vampiro, um livro pesado que sugou suas energias. Quem me acompanha no Instagram e viu alguns vlogs aqui do canal, sabe que um livro que sugou as minhas energias foi A Dança da Morte, do Stephen King. E, gente, não é nem assim pela escrita, pela temática, mas pelo tamanho. Gente, eu tô fazendo 3 períodos esse ano, inventei de ler esse livro gigante, né? Fiquei o quê? 84 anos lendo, custei pra terminar e ele sugou todas as minhas energias, literalmente. Quando eu acabei, eu tava dando graças a Deus por finalmente ter conseguido finalizar a história. Mas enfim, né, se você quiser saber em detalhes o que eu achei, tem uma resenha aqui, tá? Uma resenha sem spoilers, então pode ver. Agora, se você quiser saber a minha opinião com spoilers, assiste o vlog, porque no final do vlog eu comentei algumas coisas em mais detalhes e dei spoiler, tá? Então tem esses 2 vídeos aqui no canal sobre A Dança da Morte. Um pra quem já leu, né? Ou pra quem não liga de spoiler. E aqueles para aquelas pessoas que ainda não leram, enfim, que tem curiosidade. Então vai lá pra você saber mais como que foi ser sugada por este livrão aqui. 3. Lobisomem, um livro que começou de um jeito e tomou um rumo totalmente diferente. Pra essa eu vou responder com A Revolução dos Bichos, tá? Que, né, ficou bem hypado aí porque 500 mil editoras publicaram esse livro agora que ele foi em domínio público. Mas, pra quem não conhece a história, aqui a gente vai acompanhar uma fazenda onde que os animais fazem uma revolução, expulsam os humanos dali e tomam o poder dentro dessa fazenda. E por que que, né, esse livro ele tomou um rumo diferente? Porque, né, ele tem toda essa premissa dos animais ali, todos iguais, e eles falando que não vão trabalhar mais para outros e que tudo que os animais produzirem serão para eles. Só que as coisas não vão se dar tão bem, porque a gente vai ter aqui a figura dos porcos, né? A gente sabe que o porco ele é um animal bem inteligente e ele é um animal ali na fazenda que ele tem certas características mais próximas dos humanos. Então esse livro, ele vai tomar um rumo diferente, né? Aqui a gente tem uma crítica aqui ao stalinismo, se eu não me engano, posso estar viajando, mas eu acho que é isso mesmo. E aí,
alguns animais ali vão começar a deturpar um certo discurso de igualdade em favor de si mesmo. Então, a princípio, o que você acha que vai ser uma coisa boa se transforma numa coisa não tão boa assim. Mas, né, o livro não deixa de ser incrível. Eu gostei bastante da escrita aqui, né, por ele se estruturar nessa forma de fábula e, mesmo assim, tratar de temas tão atuais quanto os que vivemos atualmente. Então, eu gostei bastante desse livro aqui. Quarta pergunta. Sereia, uma leitura que te iludiu e no fim não foi nada do que você esperava? Para essa pergunta eu vou responder com um livro que eu nem tenho mais, porque eu sou assim, gente. Se eu ler um livro e tiver alguma coisa ali que eu não gostei, eu mando ele pra frente, entendeu? Porque eu não vou ficar ocupando espaço na estante que eu nem tenho com um livro que eu não gostei tanto. Mas, né, de que livro que eu tô falando? O Homem de Giz, da C.J. Tudor. Bom, a C.J. Tudor é uma escritora da qual eu já li 2 livros, O Homem de Giz e O que Aconteceu com a Anne. Eu comecei pelo Que Aconteceu com a Anne e eu gostei demais, sabe? A C.J. Tudor, ela se inspira muito no Stephen King, então enquanto eu tava lendo os livros delas, eu via essa referência. E O Homem de Giz tem uma referência a It, só que eu não gostei muito de O Homem de Giz, tá? Eu lembro assim mais ou menos do que rola na história. Aqui a gente vai ter um grupo de amigos que aconteceu uma coisa com eles no passado e aí no futuro eles meio que retornam pra enfrentar essa coisa, meio parecido com o que acontece em It, tá? Então tem esse grupo de amigos e vai ter um assassinato, enfim, ali, e aí uma pessoa vai ser, como é que fala? Incriminada, justamente. Enfim, né? Mais ou menos esse rolê. Só que sabe o que me fez não gostar desse livro? Foi o final, sabe? Eu achei que o restante do livro todo foi fluindo bem, foi fluindo bacana e tal, estava funcionando pra mim, tava gostando. Só que aí na hora que chegou no final, quem leu sabe o que eu tô falando, gente. É exatamente assim, ó, as últimas linhas do livro cagou com toda a experiência. Eu olhei e falei assim, tá bom, que bosta, não gostei. Então, sim, né, fui iludida. Porque eu tinha tido uma experiência muito boa com o que aconteceu com Anne. E aí eu fui ler O Homem de Giz e a experiência não foi tão boa assim. Uma pena pra mim, né? Mas enfim, né? Não deixei de gostar da autora, pretendo ler os outros livros dela, né? Falta As Outras Pessoas e o que saiu agora recentemente, Garotas em Chama. As outras pessoas eu só vejo coisas boas sobre. E é isso, né, gente? Vamos ver aí o que vai ser depois com a C.J. Tudor. Quinta pergunta. Demônio, um livro transformador que contribuiu para sua formação pessoal. Para essa pergunta eu vou responder com um clássico, Crepúsculo. Ai, gente, assim, olha, esse livro, ele é um livro que divide muitas opiniões, né? Tem muita gente que ama, tem muita gente que odeia, tem gente que aponta problemáticas dessa dependência de homem, que não sei o que, enfim. Quando eu li, eu não vi essa problemática toda, não sei se eu releria, tá? Eu amo os filmes, mas eu não sei se eu releria o livro hoje em dia. Mas por que eu coloquei esse livro aqui? Porque Crepúsculo foi o livro responsável, e eu acho isso sensacional, porque eu já vi outras pessoas comentando a mesma coisa, por me fazer a ler clássicos. Por conta desse livro aqui, né, pra quem não leu, a Bela, ela tem uma listinha de livros favoritos, e esses livros são citados aqui, o Edward até lê eles, né. Então ela fala de Jane Austen, ela fala de Shakespeare, de O Morro dos Ventos Uivantes. Então, a partir dessa leitura aqui, eu fui ler O Morro dos Ventos Uivantes, que hoje em dia é o meu livro favorito da vida, e comecei a ler mais clássicos. Então, por isso que eu encaixei aqui nessa pergunta, porque ele foi um livro transformador, entendeu? Então, ele me formou enquanto leitora. Eu já tinha, assim, um certo tempo que eu lia quando eu li esse daqui. Eu li esse livro relativamente atrasada, já tinha assistido os filmes. Eu acho que eu li ele em 2017, e esse livro já tinha sido lançado há um certo tempo, anos atrás. E aí, a partir da leitura desse livro, eu fui para outras leituras, conheci outros tipos de livros. Porque até então, antes de ler isso daqui, o tipo de leitura que eu fazia eram leituras parecidas com essa. Então, eu tava lendo aquelas sagas que eles chamam de romance sobrenatural, né? Tipo Fallen, A Maldição do Tigre, era isso que eu tava lendo. E aí, minha filha, conheci Crepúsculo e abriu novos horizontes, então foi sim um livro transformador, né, na minha vida e também na vida de outros leitores aí, porque eu já vi várias pessoas comentando sobre essa mesma coisa comigo. Sexta pergunta. Curupira. Uma leitura que quanto mais você avançava, mais tinha vontade de abandonar.
Então, gente, eu não sou muito de abandonar livros. Depende muito, eu vou até o final, sabe? Porque às vezes tem livro que não tá funcionando tão bem, mas aí tem um final que muda tudo. Ou então eu sigo na leitura pra poder falar mal com propriedade. Pra essa pergunta eu vou responder com 2 livros, tá? O primeiro deles é O Homem Invisível, do H.G. Wells. Sim, gente, sim. Quem assistiu a resenha aqui vai entender um pouquinho melhor da minha experiência com esse livro, tá? Não foi uma experiência tão boa quanto eu gostaria de ter sido, tá? A escrita do H.G. Wells, ela é muito legal, ela é muito boa, eu comentei sobre isso, mas a personagem Homem Invisível não me descia de jeito nenhum. Ele tem certas atitudes aqui que pra mim não tava funcionando, sabe? Eu tava ficando com birra dele. E aí eu li e ficava, meu Deus, que personagem chato. Meu Deus, que homem egoísta. Eu não aguento mais. Mas eu segui firme, fui até o final com esse pra poder falar mal com propriedade. Nesse daqui, eu persisti na leitura. Agora, o segundo livro que eu vou responder foi um livro que eu abandonei. Que esse, assim, não deu. Não consegui ir até o final pra poder falar mal. Que é socialkillers.com, Amigos Virtuais, Assassinos Reais. Com esse livro aqui, tem algumas questões nas quais não me fizeram querer continuar. A primeira é a escrita dos autores. Não achei muito boa, sabe? Sei lá, tipo assim, né, gente? Aqui a gente tá falando de crimes reais. Então, assim, não estou vendo como entretenimento. Não problematizem, por favor. A problemática que não precisa ser problematizada, tá? Mas tem uma maneira de desenvolver isso daqui que funciona muito bem. E pra esse livro aqui, não funcionou. Não sei se é a escrita dos autores mesmo, ou se é tradução, porque também tem essas questões que às vezes atrapalham um pouco a leitura. E teve uma outra questão também que me desmotivou um pouco, porque eu sou muito chata com erro de revisão. E esse livro aqui, ele tinha alguns erros de revisão quando eu tava lendo, sabe? Tinha uma frase que ela tava toda esquisita, repetindo palavras, sabe? Umas coisas que você vê que não foi muito bem analisada, sabe? Porque eu fiz recentemente a disciplina de revisão de textos, e a gente tava discutindo, porque às vezes tem esses erros de revisão que são na hora de passar os documentos, tipo, sei lá, do Word pra gráfico, enfim, às vezes vai algumas coisinhas. Tem um nome pra isso, só que eu esqueci. Mas quando você vai ler, você vê que não é esse o caso, entendeu? Você vê que aqui é uma questão de um trabalho que não foi muito bem feito. E assim, gente, eu sou muito chata com esse negócio de erro de revisão. Eu já comentei com vocês que tem certa editora aí que eu parei de comprar por causa disso. Que eu até sigo acompanhando assim pra ver se tá melhorando, né? Mas enquanto eu ver que tem gente falando que tem, aí eu não compro. E a Dark Side, assim, faz edições lindas, lindíssimas, mas eu tava num grupo outro dia e vi que isso é uma recorrência, sabe? Esses erros de revisão. E realmente, porque em Drácula, que eu tava lendo, eu também encontrei. Então, é uma coisa que me incomoda, tá? Eu sou chata com isso, ainda mais quando são livros caros, como os da Dark Side, sabe? Tem livro que é tipo 40, 50, quase 60 reais. Então, assim, né? Eu acho complicado a gente pagar tão caro por livros para que eles venham com esse tipo de erro, sabe? Mas assim, gente, não me entendam mal. Não estou falando que o trabalho da editora é ruim. Não é isso que eu tô falando, tá? Estou falando que tem esse ponto que é negativo pra mim, tá? Porque eu não gosto de pegar livros que tenham tantos erros assim, sabe? De revisão, e ainda mais livros que são caros, tá? Não me entendam mal. Eu também não estou falando que eu vou parar de comprar a Dark Side, porque tem livros que só eles publicam aqui. Eu não sei ler inglês, então eu que lute. 7. Fantasma, um livro famoso que você nem lembra mais que leu. Para essa pergunta eu tive que pensar, pra vocês verem, tive que ir lá no meu Scooby ver o que eu já li, porque assim, tem coisa que a gente realmente não lembra. E um livro famoso que eu não lembrava mais que lia era O Caçador de Pipas, sabe? Às vezes eu, né, nesse rolê lá todo, lá com o Talibã, enfim, lá no Afeganistão, eu vi várias pessoas indicando esse livro. E aí eu fiquei assim, gente, eu vou ler esse livro. Só que aí eu lembrei que eu já tinha lido
o livro. Não, eu esqueci dele, mas não é porque ele é ruim, não. Eu lembro que na época eu gostei bastante, mas é porque faz tanto tempo, gente. Eu peguei esse livro emprestado na biblioteca aqui da minha cidade. Eu nem tenho a versão física dele. Então, assim, como eu não lembro de tantos aspectos da história, eu pretendo reler, sim, em algum momento, né? Quando as coisas ficarem mais tranquilas, porque eu tô cheia de leitura, cheia de coisa da faculdade. Então, assim, né? É isso. Oitava pergunta. Elfo, um livro luminoso que te tirou da ressaca literária. Bom, para essa pergunta, eu já lembrei de cara de 15 dias do Victor Martins. Eu vou deixar a capa aqui. Eu lembro que eu tava numa ressaca literária horrorosa, tinha lido um monte de coisa na faculdade, eu não tava conseguindo engrenar em nada. Aí eu peguei esse livro assim pra ler, assim, de curiosidade. E nossa, gente, resolveu o meu problema todinho. Foi, assim, uma leitura muito gostosa. Eu super recomendo esse livro pra quem quer sair da ressaca, tá? Ele é um livro de literatura contemporânea. E aqui a gente vai ter personagens LGBT, né? Então tem essa representatividade que é super legal. Pra quem não conhece a história, aqui a gente vai conhecer um jovem, que eu esqueci o nome dele, meu Deus, eu sou péssima pra lembrar o nome de personagem. Mas acho que é Felipe, o nome dele, Felipe, lembrei. O Felipe, ele é um garoto gordinho e homossexual, né? Então tem essas questões no livro. Ele sofre muito bullying na escola e ele tem um crush no vizinho. E aí, um dia, esse vizinho vai ter que passar 15 dias na casa dele, porque a mãe do vizinho vai viajar, alguma coisa do tipo. E ele tem esse crush no menino, né? Então, assim, é muito legal. É uma história muito fofinha. Ai, gente, é assim, ó, maravilhoso, tá? E eu gosto demais da escrita, é uma escrita muito fluida e, como eu disse, assim, maravilhoso pra sair da ressaca. E um outro livro, que é um livro clássico, que me tirou da ressaca também, foi A Dama das Camélias, do Alexandre Dumas Filho, tá? O Alexandre Dumas tem esse filho, né, que tem o mesmo nome, mas esses são autores diferentes. Enfim, A Dama das Camélias foi o livro que inspirou Lucília, do José de Alencar, então são histórias mais ou menos semelhantes, mas eu gosto muito mais de A Dama das Camélias do que Lucília. Pra quem não conhece a história, aqui a gente vai acompanhar o romance entre a Marguerite e o Armand, acho que é esse o nome dele. Um romance meio proibido, porque a Marguerite, ela é uma cortesã, né? Então tem toda essa questão do decoro da época e a vida dela, enfim, né? E é isso, basicamente acontece. A Marguerite fica doente e é uma coisa muito fofa. É um romance, assim, muito fofinho, muito água com açúcar. Ele é, assim, coração quentinho. Então, ele é perfeito pra sair da ressaca literária também. 9. Gênio. Um livro que você sacou como terminaria. Eu vou responder com uma leitura recente. Eu não sou muito boa de adivinhar finais, mas esse livro aqui, gente, eu falei isso, não, vai acontecer isso. E foi. E aí, né, pois é. Eu estou falando de A Maldição, do Stephen King. Também tem resenha aqui, então não vou falar tanto assim em detalhes sobre ele, tá? Vou deixar aqui nos cards. Mas esse livro aqui, a gente vai acompanhar um advogado que ele atropela uma cigana e essa cigana vem a falecer. E aí ele é amaldiçoado por um parente dessa cigana. E aí ele vai ficando cada vez mais magro. Então ele vai emagrecendo absurdamente e não se acha uma explicação. Ele faz vários exames e nada, e nenhum médico, sabe? Não acha nada. E o homem vai só perdendo peso, e essa perda de peso não é saudável porque pode levá-lo à morte. Então ele vai perdendo esse peso até que chega no ápice e ele tem que fazer alguma coisa para se ver livre dessa maldição. E aí ele vai atrás dos ciganos e tudo mais, e o cigano fala pra ele: você vai ter que fazer isso aqui pra você ficar livre dessa maldição. Aí, minha filha, na hora que o cigano falou isso, eu já falei assim: já até sei o que vai acontecer, E foi dito e feito. Aconteceu exatamente o que eu temia. Pois é, né? Foi um livro meio imprevisível ali no final. Eu achei milagre, gente, eu ter conseguido adivinhar os finais do Stephen King. Porque o Stephen King, às vezes, faz uns finais meio doido, que você acha que vai pra uma coisa, mas aí o homem, assim, inventa uns trem doido assim do nada, mas esse daqui não, entendeu? Foi o que eu imaginei certinho. 10ª e última pergunta. Ogro, um livro que você devorou e leu rápido. Para essa pergunta eu vou responder com mais um livrinho do Stephen King, que é o Depois. Gente, depois que eu entrei na UFOP, depois que eu entrei na UFOP, eu consegui ler um livro rápido.
é milagre, entendeu? Mesmo quando os livros são curtos assim, tem vezes que eu fico assim um mês lendo um livro. E esse livro aqui não, minha filha. Acho que em 2, 3 dias eu terminei ele, de tão maravilhoso que ele é. Aqui também, esse livro também tem resenha aqui no canal, tá bom? Caso você queira ver. Aqui a gente vai conhecer o Jamie Conklin, que ele é uma criança que consegue ver e falar com os mortos. Pois é, e os mortos aqui nessa história, eles têm alguma peculiaridade. A primeira delas é que eles não podem mentir. Então, não importa o que seja que o Jamie pergunte para eles, eles vão ter que responder com a verdade. E a segunda coisa é que o Jamie os vê da forma que eles morreram. Então, se a pessoa morrer com um tiro na cabeça, o Jamie vai ver a pessoa desse jeito, imagina, né? Então o Jamie conta pra gente alguns episódios dele da infância, quando ele era uma criancinha, e como é que era ver esses mortos, até o presente, onde que se passa aqui essa história, que a gente vai ter um grande evento envolvendo esse poder dele. E é muito legal, tá, esse livro, ele, nossa, foi um super acerto. Esse daqui é um dos lançamentos recentes do King, saiu esse ano. Se eu não estiver viajando, né? Saiu antes de Billy Summers, então foi esse ano. Gente, desculpa, mas é porque assim, o tempo ele já não faz mais sentido aqui nessa pandemia, entendeu? Então é isso, né? Esse livro aqui foi uma leitura que eu fiz assim, ó, vapt-vupt, e foi sensacional. Então é isso, pessoal. Essa foi a tag. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, vai aqui na descrição, vai lá ver o vídeo lá original do criador da tag, que também tá incrível, gente, ele é super engraçado. Eu acho que foi nessa tag mesmo que ele respondeu falando umas coisas sobre o It, o palhaço do Stephen King, que eu... Gente, mas eu ri tanto dele falando. Eu não vou nem falar, porque eu vou deixar vocês curiosos pra vocês irem lá ver. Ai, mas é isso, né? Deixa a indicação do canal também, que é super legal. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscreva aqui caso você ainda não é inscrito, tá? A gente tá quase chegando em 1000 inscritos. Eu espero que quando esse vídeo saia, a gente esteja mais perto ainda, ou tenha chegado, né? Olha só que maravilha, será muito bom. E outra coisa, se você gosta do meu conteúdo e quer me ajudar de alguma forma, aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo os links de afiliada, tá? Eu tenho link na Amazon, Submarino, Americanas, Shoptime e Sou Barato. Olha só a variedade, entendeu? Você pode me ajudar aí em todos esses sites, o valor não se altera em nada pra você e eu recebo uma pequena comissão em cima do que você comprar, tá bom? Então essa é uma forma de ajudar o canal sem gastar nada a mais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos e até o próximo. Foi uma maravilha fazer esse mês do horror aqui com vocês. E em breve teremos mais aí nos próximos anos.